Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 26 de junho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje vamos meditar a carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, depois do 13 ao 18. Fazei-vos escravos uns dos outros pela caridade. Nas comunidades que São Paulo fundava, também haviam problemas. Se vos mordeis e devorais uns aos outros, vejais pelo menos de não acabar uns com os outros. Parece os nossos grupos, às vezes, o remédio e o único caminho para sarar as nossas relações é o amor e o perdão. É impossível não se ferir reciprocamente ou não ter nunca um desentendimento. Mas, se eu coloco na cabeça de me tornar escravo por amor, então encontrei o caminho. Da carta de São Paulo Apóstolo aos Gálatas. Irmãos, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficais, pois, firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Sim, irmãos, fostes chamados para a liberdade. Porém, não façais desta liberdade um pretexto para servires à carne. Pelo contrário, fazei-vos escravos uns dos outros pela caridade. Com efeito, toda a lei se resume neste único mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais uns aos outros, cuidado para não serdes consumidos uns pelos outros. Eu vos ordeno, procedeis segundo o Espírito, assim não satisfareis aos desejos da carne. Pois a carne tem desejos contra o Espírito, e o Espírito tem desejos contra a carne. Há uma oposição entre carne e Espírito, de modo que nem sempre fazeis o que gostaríeis de fazer. Se, porém, sois conduzidos pelo Espírito, então não estáis sob o jugo da lei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em qualquer ambiente, em qualquer tempo, o problema das relações interpessoais, a dificuldade dos relacionamentos recíprocos é grande. Ninguém fica fora. Os apóstolos ficaram zangados com Tiago e João quando pediram para sentar-se um à direita e um à esquerda de Jesus no reino dos céus. São Paulo conseguiu se desentender com Barnabé e os dois se separaram. Além disso, São Paulo se sentiu no direito de chamar a atenção até de Pedro, o primeiro Papa, pela questão da abertura aos pagãos. A primeira comunidade cristã, apesar de ser um só coração e uma só alma, brigou no seu interno, porque parecia que as viúvas dos judeus fossem tratadas melhor do que as viúvas dos gregos. Nas comunidades paulinas não é diferente. Aliás, pelas frases de Paulo, o clima parece até pior. Se vos mordeis e devorares uns aos outros, cuidado para não serdes consumidos uns pelos outros. A vida comunitária é difícil, é o que mais nos atrai e também é a nossa maior penitência. A vida comunitária é dura e construir família é o maior desafio do cristão. Mas o nosso modelo é a família de Deus, a família da Santíssima Trindade. Nós somos família. Este é o modelo da nossa vida, nosso desejo, nosso esforço constante. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma só família e continuamente nos lançam uma mensagem de segurança. Coragem, daqui vocês nasceram e aqui, dentro desta família, vocês irão voltar. Como fazer? São Paulo responde: procedeis segundo o Espírito e não segundo a carne.
A carne briga, mas o Espírito constrói a paz. Quem vive no Espírito se torna capaz de comunhão. É suficiente continuar um pouco mais o nosso trecho de hoje e São Paulo explica. São bem conhecidas as obras da carne: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contenda, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Eu vos previno, como aliás já o fiz, os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não existe lei. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivermos pelo Espírito, procedamos também de acordo com o Espírito. Não busquemos vanglória, provocando-nos ou invejando-nos uns aos outros. São Paulo explica muito claramente: a cruz é o único caminho para voltar à comunhão na qual fomos criados, fonte da nossa alegria. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos. As paixões de que São Paulo fala são de uma carne escrava do pecado. Quanto mais vivemos no pecado, fora do Espírito Santo, tanto mais seremos escravos da loucura da carne, por causa daquelas paixões que São Paulo descreve muito bem. Por que existem tantas brigas entre os homens, inclusive de igreja? Por que existem tantos advogados, tantos juízes? É claro, existem brigas, mas quem briga não entra no céu. E a gente sabe, quando um não quer, dois não brigam. Ou seja, qualquer briga nasce porque eu quero. Se eu escolho no meu coração de não brigar e entrego tudo a Deus, não haverá briga. O único que sai ganhando numa briga é o advogado, que recebe o seu dinheiro. Mas Jesus fala claramente: a quem te rouba o manto, não rejeite a túnica. A quem te bate numa face, ofereça a outra. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, anda 2 com ele. Se eu enxergar a pessoa que me provoca como meu irmão verdadeiro, então será diferente a minha reação. Há tantas brigas e mordidas recíprocas porque falta amor. Se eu estou disposto a morrer pelo meu irmão, como Jesus fez, será que não posso perdoar uma humilhação, um desacato, uma ofensa, uma coisa que me prejudicou, que me magoou? Devemos ter a coragem do bom senso. Se uma pessoa nos olha torto, não está nos matando. Devemos ter a coragem do bom senso e será mais fácil perdoar. Sem dúvida, o Espírito Santo presente em nós nos ajudará a ir contra a nossa natureza briguenta, a ter a coragem de pedir perdão. São Paulo nos convida a cortar radicalmente com as tendências da carne, dizendo: fazei-vos escravos uns dos outros. O escravo não tem nada a reclamar. O escravo se mantém na humildade no seu lugar. O escravo é silencioso e não vingativo. Não leva em conta o mal recebido, não pode. Se você se tornar escravo por amor, então você será santo. O que o escravo pode reivindicar? De que um escravo pode se queixar? O ser humano só entende essa linguagem.
Para não dar curvas, precisamos dessa linguagem clara. Fazei-vos escravos uns dos outros. Se Jesus desceu do céu, se fez homem, se esvaziou de sua divindade e se fez escravo, morreu na cruz como o pior delinquente, quem somos nós para nos endeusar e subir nos tamancos quando alguém nos machuca? Vamos parar um pouco e refletir. O que a palavra me pede quando diz: fazei-vos escravos uns dos outros? São Paulo conseguiu vencer seu temperamento colérico e esta sua experiência de vencer o seu temperamento difícil transparece no hino amor que tanto amamos. O amor é paciente, é benfazejo. Não é invejoso o amor, não é presunçoso, não se incha de orgulho. O amor não faz nada de vergonhoso, não é interesseiro. O amor não se encoleriza, não leva em conta o mal sofrido. O amor não se alegra com a injustiça, mas fica alegre com a verdade. O amor tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vamos agora reler esse trecho da carta de São Paulo para que entre bem no nosso coração. Irmãos, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficais, pois, firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Sim, irmãos, fostes chamados para a liberdade. Porém, não façais desta liberdade um pretexto para servires à carne. Pelo contrário, fazei-vos escravos uns dos outros pela caridade. Com efeito, toda a lei se resume neste único mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais uns aos outros, cuidado para não serdes consumidos uns pelos outros. Eu vos ordeno, procedeis segundo o Espírito. Assim não satisfareis aos desejos da carne, pois a carne tem desejos contra o Espírito, e o Espírito tem desejos contra a carne. Há uma oposição entre carne e Espírito, de modo que nem sempre fazeis o que gostaríeis de fazer. Se, porém, sois conduzidos pelo Espírito, então não estáis sob o jugo da lei. Podemos anotar nesse momento as frases que mais nos tocam e que nos ajudarão a escolher um propósito.
Nessa altura, estamos prontos para escolher o propósito que nos ajudará nesse dia a buscar o relacionamento com os nossos irmãos, nos colocando como escravos de todos. Podemos agora pensar em como concretamente colocaremos em prática o nosso propósito. O fruto do Espírito é comunhão e paz. Paz e alegria a todos. Tornai-vos escravos uns dos outros e a comunhão se realizará. Paz e alegria a todos. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa conversão.